Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Convido para mais um momento devocional. Hoje eu quero propor o título Verdades Importantes Demais para Esquecer. Acompanhe comigo a leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Diz assim o texto sagrado: Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O nosso texto, e ele revela uma verdade sumamente importante, uma das mais fundamentais que nós precisamos saber. O Senhor é o único Senhor. Decorrente dessa verdade, temos outras. De que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Isso é fundamental na vida de um cristão. Essa devoção, essa dedicação e esse amor a Deus acima de todas as coisas. Isso é essencial na vida de qualquer pessoa que se diz cristã. O texto segue dizendo que essas palavras, esse ensino, essas verdades devem ficar gravadas no nosso coração. Como diz o título de hoje, são verdades importantes demais para esquecer. Devem ser ensinadas aos nossos filhos. Devem ser ensinadas quando nós estivermos sentados em casa, andando pelo caminho, deitados e levantados. O que significa em qualquer situação da nossa vida, durante o dia inteiro, todos os dias. Diz o texto ainda que essas verdades devem ser amarradas como um sinal na nossa mão. Aqui, uma referência a um costume que os judeus ainda têm de amarrar no braço. Esse texto escrito em hebraico, diz o texto ainda, ser por frontal entre os olhos. É um costume judaico também de amarrar na altura da testa. Esse texto escrito dentro de uma caixinha se chama filactério, e repetir esse texto durante as orações matinais. Diz ainda o texto que essas palavras devem ser escritas nos umbrais das portas, nos umbrais da casa e nas portas. Há um costume também entre os judeus ortodoxos de escrever esse texto, colocar numa caixinha, no batente da porta. Se chama mezuzá, e todas as vezes que um judeu ortodoxo entra na casa, ele toca no mezuzá, leva a mão à boca, num sinal de reverência, num sinal de carinho, de amor por aquela palavra. Então, esses costumes dos judeus mais ortodoxos, de certa forma, caíram em desuso entre outros judeus, mas, por outro lado, revelam um certo zelo por essa palavra, revelam um carinho pela palavra mesmo, mostram que eles levam a sério e, por causa disso, até merecem um certo elogio da minha parte. Não que seja necessário e obrigatório reproduzir esses costumes, mas a ideia é que a gente tenha mesmo um certo zelo pela palavra de Deus e que a gente considere esta palavra importante demais para esquecer. O que lemos aqui, essa passagem, essa porção da palavra ficou conhecida como Shema, que significa ouve, né? É assim que abre, é assim que é aberto esse texto. Escute, ouve, Israel. Então, esse é o Shema, ouve, Israel, e é um
texto que, ao que tudo indica, muitos judeus recitam em momentos cruciais de sua vida, talvez no leito de morte ou em algumas situações importantes da sua existência. De qualquer forma, Deuteronômio 6, de 4 a 9, ou de 4 a 6, mas de 4 a 9, contém verdades importantes demais para esquecer, entre elas a de que Deus é o nosso único Senhor, devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, devemos compartilhar essas verdades com quem a gente conhece de maneira muito especial dentro da nossa família, devemos repetir essas verdades diariamente, lembrar diariamente dessas verdades a todo momento, na nossa casa, no nosso dia a dia, dentro da nossa família, e dessa maneira cultivar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Deus te abençoe, que Deus te ajude a intensificar a intimidade com Ele. Um excelente dia para você e até a próxima.